Fala aí, amigo, amiga do canal Questione-se. Nesse vídeo eu quero contar uma história para vocês. Então eu peço que assista esse vídeo até o fim, ou se você estiver trabalhando, fazendo alguma outra coisa, deixa pelo menos o áudio para você ouvir essa história aqui interessante. E você entender o porquê desse título, né? Então, realmente, é uma conexão entre Bolsonaro, Brasil, Israel, Netanyahu e o Rebbe, o Rabino, né? Que é chamado carinhosamente de Rebbe. Quem é o Rebbe? O Rebbe ele já faleceu. Faleceu ali pelo ano de mais ou menos 1994, tá? E ele é chamado, né, Menachem Mendel Schneerson. Acho que é assim a pronúncia do último nome dele. E ele era carinhosamente chamado de Rebbe. E o que acontecia, né? Ele era um rabino muito sábio e até hoje muito respeitado, né? E ele é o líder do movimento racídico do Chabad Lubavitch, né? Inclusive tem o Chabad do Brasil aqui também. É um site também aí, tem o site deles, né? Também que você pode acompanhar. Tem muita coisa interessante. E o Rebbe, ele, né, toda vez ele na sinagoga, ele recebia as pessoas, né? Ou se despedia das pessoas também, se não me engano, dando $1 e uma bênção para ela, né? E esse dólar tem alguns significados, algumas interpretações. O dessa história, o que foi contado para mim, é que tem um significado de caridade, né? Para ensinar a caridade. E muitos pegavam esse dólar, né? Alguns guardavam como uma recordação do Rebbe e outros tantos, né? Grande parte, davam para a caridade esse dólar que ele dava, né? Mas a grande parte guardava aquilo e tomava como uma lição de humildade, de caridade, né? E é uma história interessante porque há 36 anos atrás, um rapaz, né? Ele ainda não era rabino, ele foi lá na sinagoga no Brooklyn e viu o Rebbe, né? Tal. E aí ele recebeu uma nota de $1, né? E aí o Rebbe fez algumas perguntas para ele. Perguntou para ele algumas coisas e ele falou para o Rebbe, ó, estou voltando para o Brasil também, agora em breve e tal. Aí ele pediu para esperar, pegou mais $1 e deu nas mãos deste rapaz. E aí falou para ele, este aqui é para o Brasil. Esse rapaz ficou com essa história na cabeça, né, por muitos e muitos anos. Passaram-se aí 36 anos. E na época ele colocou até escrito um bilhetinho no dólar, assim, colado ao dólar, né, junto ao dólar. Este é para o Brasil. E ficou sem entender. 36 anos se passaram. Aconteceu toda essa eleição no Brasil turbulenta. Bolsonaro foi esfaqueado e foi parar no hospital judeu Albert Einstein, por exigência de Bolsonaro e sua família, porque alguns queriam levar ele para o Sírio-Libanês, mas eles se sentia seguro apenas indo para o hospital judeu. E aí ele foi para lá, para o hospital judeu. Bom, aí a história toma um outro, né, caminho. Olha que interessante, para você ver que tem algo aí por trás disso tudo, né, algo muito maior. Aí anos se passaram e este jovem ele foi ordenado rabino e se casou, né, tem sua vida nesse itinerário. Como eu disse, em 94 o Rebbe morreu, né, e este jovem, ele se tornou um emissário do Chabad aqui de São Paulo, né? Ele é daqui de São Paulo e ele faz um cumprimento da Torá, que é o quê? É fazer visitas a doentes, né? Um mandamento, uma mitzvot que ele chama. E ele visita constantemente esses doentes lá no Albert Einstein, né? Como um mandamento de Deus. E aí ele estava indo para o Albert Einstein, então ele reencontrou essa nota de $1, né? E com um papelzinho lá, esta é para o Brasil. Aí ele levou, colocou no bolso e levou. Ele não sabia que Bolsonaro estava lá no hospital Albert Einstein. Chegando lá, ele viu aquele tanto de segurança e ficou impressionado. Falou, o que está acontecendo? E aí, ele descobriu que Jair Bolsonaro estava lá no hospital Albert Einstein. E então, ele entrou no hospital e tal, e como ele é um rabino lá, credenciado e tal, ele pediu para visitar o Bolsonaro. E aí foi aceito a visita dele, tudo, ele conseguiu visitar o Bolsonaro. Ele entendeu, né, depois de saber toda a situação, ele entendeu o porquê. Aquela nota era para o Brasil, aquela caridade era para o Brasil. Aquela nota de $1 com um significado muito maior que eu ainda não sei e muitos ainda não sabem, né?
era para o Brasil. E ele então entregou para Jair Bolsonaro, representando o Brasil. E ali já cravando, Bolsonaro, presidente do Brasil. Então ele entendeu que há 36 anos atrás, o Reb entregou essa nota de dólar para ser dada ao presidente do Brasil. Então, meus amigos, essa é uma história simples. Muitos podem encarar como uma simplicidade pura, tudo bem. Mas há 36 anos atrás veio esse recado. Então eu não tenho dúvidas de que isto, que tudo que aconteceu no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro, não tem um dedo, mas tem a mão inteira do nosso Deus. O nosso Deus ouviu as nossas preces, nossas orações por um país melhor e enviou uma pessoa para representar os seus anseios e tirar esse país das mãos dos corruptos, dos ladrões, das trevas e para a luz. E para quem não sabe, Jair, de Jair Bolsonaro, Jair, em hebraico fala Yair, esta é a pronúncia, Yair, e significa aquele que traz luz. Então não tenha dúvidas, pessoal, não foi por acaso, assim como Donald Trump nos Estados Unidos não foi por acaso, Bolsonaro, o Yair, aqui no Brasil, também não foi por acaso. Ele veio trazer luz para o Brasil, não como um santo, que eu estou falando aqui, porque vai ter alguns aí que vai comentar assim, estou endeusando. Não, negativo. Mas é uma pessoa, porque Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer. E aí, não está satisfeito com a escolha dele? Ajoelha e briga com Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. Mas essa é a história. E finalizando, do Netanyahu, eu já cheguei a comentar que este mesmo Reb falou para o Netanyahu, quando o Netanyahu ainda era só embaixador de Israel na ONU. Ele encontrou o Reb e o Reb falou para ele que ele estaria lutando com 119 pessoas, precedendo a vinda do Messias. E esse dia chegou. O Netanyahu nem sonhava em ser primeiro-ministro de Israel. Hoje ele é o primeiro-ministro de Israel, virou um amigo de Jair Bolsonaro e ele está lutando com esse grupo de pessoas para sobreviver no seu cargo, porque estão tentando derrubar Netanyahu lá, que é um de direita, um conservador, e faz parte do Likud, um partido de direita. E lá ele está sofrendo aí alguns riscos de ser derrubado. Mas o Reb afirmou, e afirmou depois para outras pessoas, que assim que o Messias estivesse para vir, na vinda do Messias, um sinal grande seria que o governo de Netanyahu aí estaria sucumbindo. Não foi só o Reb, mas outro também falou a mesma coisa, muito parecido. Quando ele fosse ali, tivesse o governo dele decaindo, estava chegando o Messias. Então não tenha dúvidas, pessoal. Esse é um vídeo até para te alegrar. Em tudo tem algo oculto e muitas vezes muito bom. E nessa eleição de Jair Bolsonaro tem ainda muita coisa que a gente precisa interpretar de uma forma espiritual. Porque essa foi uma briga não carnal, foi uma briga espiritual pela sobrevivência dessa nação. Então essa mensagem, essa história que eu deixo aqui para vocês, eu peço que compartilhem porque muitas pessoas não sabiam dessa história.